Tudo bem? Vamos lá, vamos dar início então a mais um grupo de estudos, mais um Sport Web, né? Nossos seminários semanais de nutrição esportiva, promovido pelo Prati Ensino e vinculado ao programa de pós-graduação que vai ter início em março deste ano. A primeira turma começa agora, ao curso de nutrição esportiva integrativa, tá? Para quem está participando pela primeira vez, desculpe, sejam muito bem-vindos. Toda semana nós nos reunimos aqui no Zoom, cada semana num link diferente, por isso que é importante vocês fazerem as inscrições previamente, para que vocês recebam esse link, saibam o conteúdo que vai ser passado. Sempre um docente da pós-graduação vem trazer um pouquinho de algum tema bem legal, novo, e vinculado à sua disciplina, tá? Toda quinta, às 8 horas da noite. Coloquem na agenda, porque isso vai ser semanal, tá? Quem puder estar com a gente vai ficar muito feliz. Convidem seus colegas, nutricionistas, médicos, educadores físicos, fisioterapeutas. É um grupo de estudos gratuito, aberto, semanal, tá? Ele tem como intenção primária a troca de informação, a gente poder se atualizar junto, que é exatamente o que a gente vai fazer na pós-graduação a partir de março desse ano. Quem quiser saber mais sobre a pós-graduação, acesse o site do Prati Ensino, www.prati, com i no final, ensino.com.br. Lá você vai ter toda a programação do curso de nutrição esportiva, os docentes, o currículo deles, você vai poder acessar. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma docente do curso, minha amiga, trabalha comigo aqui todo dia, a Marcela. Deixa eu achar a Marcela aqui na lista de palestrantes, de participantes, perdão. Agora sim. Agora sim, apareci. Perfeito. Bom, bem-vinda, Marcela. Obrigado por você ter aceito o convite de estar com... Obrigada. O pessoal está entrando, a gente está chegando a 40 participantes aqui na sala. A gente tem um limite de 100 pessoas. Uhum. A gente está gravando esse Sport Web, então depois, provavelmente, isso deve ficar disponível de alguma forma para as pessoas. A coordenação deve falar em breve sobre isso, tá? Marcela, fica à vontade. A Marcela vai falar sobre plant-based, né? Alimentação plant-based no esporte. A Marcela sabe muito sobre isso, muito mesmo. A Marcela trabalha comigo, a gente é lado a lado aqui na Care Club. Uhum. A Marcela é a nossa referência hoje na Care Club, que é o centro de referência no Brasil de esporte de alto rendimento. A Marcela é referência aqui dentro em alimentação plant-based de rendimento esportivo para esse pessoal. Tá? Além dela ser vegana. Depois ela fala um pouquinho dela para vocês também. Bom, gente, então, boa noite. É um super prazer estar aqui. Agradeço o convite do Unicastro, da Prati Ensino, de vir falar de um assunto que eu adoro, que eu trabalho, que eu pratico e que eu vivo na minha vida, né? Não só profissional e particular também, pessoal. Então, é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Hoje eu vou falar para vocês sobre alimentação plant-based e performance esportiva, né? É um assunto amplo, é um assunto extenso, que na pós vai ter um dia inteiro, né, para a gente mergulhar nesse tema. Então, hoje eu trouxe aqui alguns pequenos destaques, assim, alguns pontos importantes e um estudo de caso para vocês, de um paciente nosso lá da Care Club. Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho, vai dar uma olhada e espero vocês, quem sabe, na pós, para a gente daí realmente mergulhar mais nesse assunto. Vou só me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Marcela, eu sou formada em nutrição pela São Camilo, eu tenho pós em fitoterapia e nutrição esportiva, capacitada pela Sociedade Vegetariana a atendimento nutricional de vegetarianos e veganos. Trabalho lá na Care Club com o Unicastro, atendendo tanto atletas veganos, não veganos, qualidade de vida, promoção de saúde e assim por diante. Presto consultoria para algumas empresas também, em geração de conteúdo, desenvolvimento de produtos. E ali na parte pessoal, eu sou vegana já há 2 anos, quase, vegetariana aí uns 6. Sou maratonista também, já fiz triatlon, gosto muito de esporte, e foi por isso que eu acabei indo para esse lado da nutrição, somando essas duas coisas que eu vivo no meu dia a dia, assim, acho que faz sentido trabalhar com o que a gente gosta. Então, vamos lá, para a gente começar esse assunto, tem que começar do começo, né? Então, o nutricionista que está disposto a atender o vegetariano,
é importante que eles saibam os diferentes tipos de vegetarianismo, né? Para a gente não cometer nenhuma gafe, nem com o paciente na consulta, nem no plano alimentar, né? Então, os diferentes tipos de vegetarianismo são o ovo-lacto-vegetariano, onde a pessoa... Vamos partir do princípio que nenhum desses aqui come nenhum tipo de carne, peixe, frango, tá? Então, o ovo-lacto-vegetariano, ele consome laticínios e ovos. O ovo-vegetariano, só ovos, não consome laticínios. O lacto-vegetariano consome laticínios, não consome ovos. Daí a gente vai para o vegetariano estrito, né, ou vegano, que não come nenhum tipo de alimento de origem animal, então nenhuma carne, nem laticínio, ovos, não come mel, não come nenhum alimento que tenha, por exemplo, tem alguns corantes que são à base de insetos, então a pessoa não vai comer esse tipo de alimento também. E muitas vezes o vegetariano estrito, o vegano, ele estende o veganismo para outros pontos da vida dele, né? Então, não usa couro, não vai no circo, enfim, no zoológico e assim por diante, nenhum tipo de abuso animal. E daí, o que interessa aqui para a gente, até circulei, que é a alimentação whole food plant-based, né? O que isso significa? É aqui que entra o nosso trabalho, quando a gente pensa em veganismo. O vegano, ele retira os alimentos de origem animal do cardápio, mas nem sempre ele se preocupa com a qualidade da alimentação. E aqui, no Whole Food Plant-Based, além de retirar os alimentos de origem animal, a gente se preocupa com a qualidade. Não o apenas não é diminuindo, mas o que eu quero dizer, o apelo não é só pela compaixão animal, é também pela promoção da saúde. Então, aqui explicando um pouquinho melhor o conceito de whole food, né? Então, são alimentos de origem vegetal, alimentos íntegros, minimamente processados, minimamente refinados, isentos de qualquer aditivo, corante, conservante, aromatizante, né? A gente vai se preocupar com a qualidade do alimento. Aqui do lado até coloquei 2 fotos, então, de um bowl ali em cima, plant-based, então, que tem uma variedade grande, um aporte diferente de grupos diferentes de alimentos, e um hambúrguer que pode ser vegano, mas que daí, de repente, não segue exatamente o modelo plant-based. Né? E aqui, tudo que eu vou falar hoje, a gente está sempre se referindo, eu vou estar sempre me referindo ao conceito whole food, que é o que interessa para a gente, é o que os trabalhos dizem que realmente faz diferença na saúde, na performance, ou enfim, na qualidade de vida. Não é simplesmente retirar os alimentos de origem animal. Isso não significa muita coisa. Você pode viver à base de batata, né? E você é vegano. Agora, se a gente prioriza esse tipo de alimento, aí sim a gente tem os benefícios que hoje em dia tanto se fala, tá? Então, para deixar aqui claro e a gente ter segurança de prescrever esse tipo de alimentação, eu trouxe a posição da ADA, que é a American Dietetic Association, sobre as dietas vegetarianas, né? Que diz que dietas vegetarianas, quando são bem planejadas, tanto vegetarianas quanto veganas, elas são saudáveis, nutricionalmente adequadas, elas podem fornecer benefícios à saúde, prevenção e até ajuda no tratamento de algumas doenças em todos os estágios do ciclo da vida, né? Então, desde a gravidez, lactação, infância, introdução alimentar, adolescência, idosos e no final aqui, que é o que interessa hoje para a gente, para os atletas também. Vamos lá. Então, voltando aqui, o que eu resolvi falar hoje aqui para a gente? Né? São muitos assuntos que a gente poderia conversar e hoje eu vim trazer as principais vantagens da alimentação plant-based para os atletas. São 2 que eu vejo que se desmembram em várias outras, né? Então, as 2 principais vantagens de seguir essa alimentação, de um atleta escolher essa alimentação ou da gente sugerir esse tipo de alimentação para eles, é a melhora na recuperação e muitas vezes a melhora na performance também. E por que isso se dá? Né? Na alimentação plant-based, a gente tem um aporte facilitado e aumentado de carboidratos. Né? Diferente das proteínas animais, que muitos alimentos, né, fonte de proteínas animais, a maioria, ele é basicamente proteína, tem, né, um pouco de gordura, enfim. No reino vegetal, todos os nutrientes meio que se combinam e trabalham juntos ali. Então, uma fonte de proteína vegetal, ela vai ter um pouco de carboidrato também,
E isso pensando em performance esportiva, pensando em esportes de endurance, é muito importante que a gente consiga atingir a necessidade do atleta, né, de carboidrato. Isso vai impactar diretamente na performance. E aqui, o segundo ponto é a abundância de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, né? E esses compostos, eles estão, principalmente, em sua grande parte, presentes no reino vegetal, frutas, verduras, legumes, enfim, nuts, leguminosas e assim por diante, que é a base desse tipo de alimentação. Então, a gente naturalmente consegue esses 2 pontos com uma dieta plant-based. Aqui eu trouxe para vocês um artigo para a gente pensar e ver aqui na prática esses 2 pontos que eu falei. Esse artigo é de 2020, ele é super novo. Ele né, o título dele é: será que uma dieta vegana é prejudicial, né, para endurance, para esportes de endurance, né, de resistência e força muscular? Então, como é que ele foi feito? Pegaram 56 mulheres, sendo 28 veganas e 28 onívoras, né? As veganas, o critério mínimo é que elas fossem veganas por pelo menos 2 anos, então, para ela ter aí uma bagagem vegana, tanto para a gente entender déficits ou não, ou benefícios, enfim. Os níveis, daí elas tinham padrões muito parecidos de treinamento, idade, etc. Né? E foram medidos aqui níveis de atividade física e força muscular por alguns testes diferentes, o IMC, percentual de gordura e massa magra também. E daí a gente teve resultados positivos aqui, tanto, né, para as mulheres veganas, tanto no VO2 máximo, quanto tempo de resistência até exaustão. Em outros padrões, o resultado foi muito parecido, alguns ligeiramente melhor para as veganas. Então, o IMC, percentual de gordura, ele foi um pouco melhor nas veganas, mas não foi nada muito significativo. Então, a gente teve significativo mesmo, resultado positivo para esses 2 pontos. Né? Então, quais são as possíveis justificativas da gente ter encontrado esses resultados? Então, a primeira, na verdade, foram as 2 coisas que eu falei ali para vocês, né? Então, a primeira delas é essa maior ingestão de carboidrato pelo grupo das veganas. E essa maior ingestão não quer dizer que elas abusavam de carboidrato, tinham uma dieta excessiva em carboidrato, estava sobrando carboidrato. Não, ela estava adequada em carboidrato, né? Então, aqui a gente vê que as veganas tinham mais ou menos 58,5% do valor calórico total do dia de carboidrato contra 45% das onívoras. E pensando em alto rendimento, em alta performance, em endurance, essa diferença faz diferença, né? E outra possibilidade, possível justificativa é o perfil dietético favorável à redução do estresse oxidativo que é induzido pelo esporte e diminuição de processos inflamatórios que também naturalmente acontecem em treinos intensos, em grandes volumes de treino. Então, vamos falar um pouco de antioxidantes, já que a gente viu que é um ponto muito importante, né, que apareceu ali nesse artigo e que é o que a gente sabe que faz uma grande diferença na alimentação plant-based. Então, o que acontece? A gente gera radicais livres de viver, né? Todo mundo, acho que nutricionista, todo mundo aqui sabe que no dia a dia a gente vai gerando. E o que acontece? A gente precisa, né, desses radicais livres com algumas adaptações, enfim, não estou dizendo só de esporte, mas em geral. O que não pode acontecer é haver o desbalanço, né? A gente tem muito mais radicais livres do que a gente consegue neutralizar com antioxidantes. E o exercício, principalmente endurance, principalmente longa duração, eles às vezes acabam gerando uma quantidade maior de radicais livres e a gente não consegue naturalmente balancear com as nossas defesas endógenas. E isso pode prejudicar, né, a saúde celular e o desempenho e, consequentemente, né, a longo prazo, o desempenho dos atletas. Então, a ingestão consistente de alimentos com alto teor de antioxidantes, ela vai atenuando, ela vai diminuindo esse efeito indesejável, né, negativo do estresse oxidativo, né, mantendo esse equilíbrio. E daí a gente vê aqui as fontes de antioxidantes, que elas são basicamente, né, os alimentos de origem vegetal. Então, as frutas em gerais, vegetais, né, verduras e legumes, grãos e cereais integrais, não refinados, não aditivados, etc. Leguminosas, castanhas, sementes, as especiarias também.
né? Tem também um levantamento que diz que o teor médio de antioxidantes em alimentos por 100 gramas é muito maior nos alimentos de origem vegetal do que nos de origem animal. Então, quando a gente pensa numa dieta plant-based, num plano plant-based, que ele é 100% à base de alimentos de origem vegetal íntegros, né, comida de verdade, da sua forma mais natural e pura possível, a gente vê que o aporte de antioxidantes é muito grande. E isso vai gerar todos aqueles benefícios e, consequentemente, melhor recuperação, prevenção de lesão, prevenção de alguns problemas e, né, a longo prazo, performance também. Daí a gente entra aqui num ponto, né? Será que quanto mais melhor antioxidante? E daí, porque a gente sabe, existem muitos suplementos hoje que são antioxidantes, né? Suplementos de antioxidantes, às vezes um composto isolado, enfim, especificamente, e daí algumas pessoas que talvez prefiram trabalhar com outro modelo alimentar podem falar, bom, a gente pode conseguir essa ação aí suplementando antioxidantes, não precisa comer os alimentos de origem vegetal, né? Então, vamos recapitular aqui, a ingestão ideal é aquela que minimiza a incidência e deficiência e toxicidade, né? Em doses muito altas, elas podem sim ser tóxicas, né? Então, por exemplo, doses altas de selênio, vitamina C, vitamina E, elas podem até ser pró-oxidantes. Então, ao invés dela fazer a ação que a gente quer, ela vai fazer ao contrário, ela vai potencializar a ação que a gente não quer. E você conseguir fazer uma superdose com suplementação é muito mais fácil do que com alimento, né? Então, aqui até trouxe que estudos epidemiológicos indicam que a suplementação prolongada de altas doses está associada a vários efeitos adversos à saúde, né? Por exemplo, o uso de antioxidantes em doses excessivas. E há poucas evidências de que esses suplementos antioxidantes melhorem o desempenho atlético. E algumas evidências mostram que os antioxidantes vindo da alimentação têm uma ação melhor, né? E alguns que a suplementação pode influenciar negativamente. Então, a estratégia mais segura, mais eficaz em relação aos antioxidantes é consumir uma dieta bem diversificada, planejada, contendo alimentos naturalmente ricos em antioxidantes, que é basicamente a tradução de uma dieta plant-based. Então, como é que a gente monta essa dieta? Né? Isso aqui é o retrato do que é vegano, mas não exatamente plant-based. E é uma salada simples, tem alface, tomate, cebola, pepino, não tem muita diversidade. Isso aqui a gente pode colocar na categoria vegano. Não é isso aqui que vai trazer benefício para o atleta. Se o seu atleta vegano resolve fazer a transição, não é colocando só uma saladinha que você vai conseguir esses benefícios que eu estou falando aqui. Isso sim é plant-based. Diversidade de grupos alimentares em todas as refeições, de cores, de texturas, de fontes diferentes, né? É essa diversidade ao longo do dia que a gente vai conquistar várias coisas, né? Um aporte bom de antioxidantes diversificados, o aporte nutricional também, né? A concentração de proteína dos alimentos de origem vegetal é menor do que de origem animal, então a gente tem que consumir esses grupos mais vezes ao longo do dia, né? Picadinho aí ao longo do dia, para que a gente consiga ter o aporte de aminoácidos que a gente precisa para ter o suficiente de proteína e assim por diante. Então, uma alimentação diversificada, colorida, com grupos alimentares diferentes, é que vai trazer todos esses benefícios, né? Eu trouxe aqui também algumas fotos mais nossas, assim, caseiras, que remetem mais ao Brasil, né? A gente, quando vê foto boa, etc., receita plant-based, tem uma pegada muito americanizada, né? Mas a gente pode ter uma dieta plant-based totalmente brasileira. Arroz, feijão, vegetais, uma saladona, nossas castanhas, nossas frutas, tudo isso é alimento plant-based, que vai colaborar com tudo isso que eu estou falando até agora. Aqui eu trouxe para vocês, ele é de 2010, é um pouquinho antigo, mas ele é super legal, que ele é como se fosse um guia, né, para você abastecer o atleta vegano, né? Então, esse Fueling the Vegetarian Athlete, que é abastecendo o atleta vegano, ele é um guia, um passo a passo. Aqui tem bastante informação sobre aporte de macronutrientes, aporte de micronutrientes, pontos de atenção e assim por diante, para
guiar a gente, esclarecer alguns pontos que o atleta vegano, que a gente precisa ter atenção com o atleta vegano, né? Então, o que ele basicamente diz? Ele preconiza uma dieta com uma grande quantidade de alimentos de origem vegetal, porém não refinados, com alto teor de micronutrientes. Né? A gente sabe que muitas vezes é difícil atingir o aporte calórico necessário para algum atleta, né? Quando a gente pensa em alta performance, em endurance, que a gente precisa de muita caloria, às vezes é difícil chegar, né? E a gente acaba, assim, optando por alguns alimentos mais refinados, que vão ter uma quantidade maior de calorias, de carboidrato, mas se a base for essa, né, de não refinados, de mais íntegros possíveis, menos processados possíveis, a gente vai ter esses benefícios, a gente vai ter esse alto teor de micronutrientes que vai se converter em benefícios para esse atleta, para a performance, para a recuperação. Né? É um ciclo. Se a pessoa não se recupera bem, ela não performa bem. Se não se alimenta bem, não recupera bem, não performa bem. E assim, vai assim eternamente. Então, a alimentação está no centro disso aqui, sem dúvida. Né? Então, a base que ele preconiza é vegetais, frutas, nozes, sementes, leguminosas. Né? E esse artigo, esse guia, na verdade, ele levanta também alguns pontos de atenção e fragilidades da dieta vegana que ela pode sim ter, né, que existe e que pode ser muito bem contornada com um plano bem adequado e com suplementação quando necessária, né? Tudo isso que eu estou falando aqui não quer dizer que a dieta vegana é 100% perfeita, é só comer comida e tá tudo certo. Não, a gente tem que se preocupar com alguns pontos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, de forma geral, o resumo, vamos dizer assim, desse guia, é que uma dieta nutritiva que não só evita alimentos de origem animal, mas minimiza os alimentos pobres em nutrientes, como os refinados, açúcar, óleos, enfim, com atenção adicional a alguns micronutrientes específicos também, podem levar a uma excelência nutricional, ajudar na manutenção de baixo teor de gordura corporal e ainda maximizar a resistência muscular e resistência a doenças, que também é muito importante quando a gente pensa na vida do atleta, do praticante de atividade física. Se a imunidade cai, a gente abre porta aí para algumas fragilidades e isso pode, né, se desenrolar em alguma doença, principalmente do trato respiratório, e daí numa quebra de um ciclo de treinos, e isso pode mais para frente levar que a pessoa não chegue na prova-alvo ou chegue lá não tão bem. Pontos de atenção. Isso aqui dá um dia inteiro para a gente falar, né? Que é o que a gente vai falar na pós. Eu deixei aqui só para quem está trabalhando com isso, está começando, está se interessando, para deixar esse ponto de exclamação aí na cabeça e dar uma procurada, pesquisada nisso aqui. Então, os pontos de atenção na dieta vegana, aqui mais para o atleta, mas a gente pode, né, alguns pontos mais, outros menos, para o vegano tradicional, digamos, não atleta. Né? Então, a vitamina B12, sem dúvida, a vitamina B12, ela não é sintetizada pelos animais, ela é sintetizada por micro-organismos. E a gente, quando consome um animal que está num meio com mais contato de B12, ou às vezes é suplementado com B12 através da ração, suplemento, enfim, o que ele conseguiu estocar, a gente acaba consumindo através dos alimentos de origem animal. Porém, a absorção ela nem sempre perfeita para todo mundo, então é um ponto de atenção também para onívoros, mas principalmente para os veganos que não consomem os alimentos de origem animal. Então, a suplementação, não dá para falar 100%, mas 99% dos veganos, em algum momento da vida, vão ter que suplementar a vitamina B12, e a gente não pode deixar isso aqui cair antes de suplementar. Então, ficar sempre atento, principalmente no atleta, né? A gente sabe, o complexo B é muito importante para recuperação, geração de energia, então não dá para não pensar em vitamina B12 quando a gente pensa em veganos. Ômega 3 também. A gente tem, né, a linhaça, a chia, as nozes, mas a gente, nesses alimentos, a gente tem o ALA, que a gente consegue converter em EPA-DH, mas nem sempre da melhor forma possível ou de uma forma suficiente para as necessidades, né? Isso tem interação também genética, outros fatores. Então, é um ponto de atenção também. E a minha conduta varia muito, lógico, porque os suplementos de ômega 3 de origem vegetal, eles são caros, não estou falando de cápsula de óleo de linhaça, porque é a mesma coisa que você consumir a linhaça, né? Ela não está com essa divisão feita, com essa conversão feita.
Então, são os suplementos já com EPA e DHA, eles são mais caros, então nem todo paciente tem a oportunidade ou a condição de comprar. Então, a gente garante com os alimentos fontes de ômega 3, né? Mas para o atleta é uma coisa que vale a pena ficar de olho e talvez suplementar dessa forma. Ferro e cálcio, a gente tem suficiente na alimentação vegana, mas com um pouco mais de atenção, né? Não é estar presente lá naturalmente de qualquer jeito que eu comer ou que eu prescrever. Não, a gente tem que pensar em combinações, prestar atenção em possíveis problemas para a absorção, né? Interações entre alguns alimentos, mas a gente tem ferro e cálcio suficiente. O zinco, a gente tem suficiente na alimentação vegana, nos alimentos de origem vegetal, porém, ele não está numa forma que é tão bem absorvida. Então, também é mais um ponto de atenção. Esses aqui, eles podem ser suplementados, ferro e cálcio, cálcio nem tanto, ferro, mulheres, importante, tem que prestar atenção. Agora, B12, ômega 3 e zinco, aí sim a gente pega esse ponto de exclamação vermelho e deixa bem grande assim para a gente, né? Então, como eu coloquei aqui do lado, esses pontos com alimentação e muitas vezes com suplementação, a gente resolve e não fica com nenhum déficit. Eu trouxe aqui para vocês, para pegar um pouquinho disso que a gente falou e colocar na prática, um estudo de caso, né, que é lá um paciente nosso, lá da Care Club, ele é um paciente do sexo masculino, de 47 anos, é um executivo, e o objetivo dele é performance, né, performance no triatlon, né, corrida, bike e natação, mas ele tinha um objetivo muito específico, que era essa prova, esse Patagon Man, que ele é um Ironman. Não sei se todo mundo sabe, o Ironman é uma prova que é um triatlon que junta 3,8 km de natação com 180 km de pedal e 42,2 km de corrida no final, que é uma maratona. Só que tudo isso na Patagônia, que tem uma super altimetria e baixas temperaturas, a água super gelada e o ambiente gelado também. Então, é um Ironman em condições extremas, ou seja, precisa treinar muito, óbvio, e comer direito. Aqui a rotina de treinos, quando ele chegou para a gente, cerca de 2 horas e meia de treino por dia, de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã e sempre com 2 modalidades diferentes. Então, ou nadava e corria, ou pedalava e fazia musculação, sempre tinha uma combinação aqui de treinos, que é muito comum no triatlo, né? E no final de semana, um dia do final de semana, normalmente domingo, ele tinha um treino longo ou um treino de um simulado, que a gente chama, que também faz uma dobradinha, de 3 a 4 horas, mais ou menos, e ele descansava uma vez por semana, que geralmente era aos sábados. Ele tinha algumas queixas, a principal dela era dores musculares constantes ao longo da semana, justifica com o volume de treino dele, mas não precisa passar por isso, e desconfortos com laticínios, pensando em alimentação, foi o único desconforto, a única queixa que ele relatou para a gente. E um ponto que me chamou a atenção, vou até falar um pouco mais para frente, ele não consumia nenhum tipo de leguminosas, né? Esse paciente, ele não era vegano quando ele chegou para a gente, na verdade, nunca tinha nem passado pela cabeça dele, tanto que ele não consumia leguminosas e veganos e nutricionistas que trabalham com veganos sabem que elas precisam aparecer em todos os planos, enfim, todos os dias, e esse paciente não consumia. Aqui tem um recordatório alimentar dele, então ele tinha um pré-treino com fruta, aveia e iogurte, ou fazia ali um sanduíche com ovos, tinha uma suplementação de palatinose, consumia suco de uva com whey, um pós-treino com uma combinação de carboidrato e proteína, um almoço com uma fonte de proteína, saladas, legumes, um pouquinho de batata, uma fruta, um lanche da tarde com tapioca e ovos, ou uma barrinha de proteína, ou um iogurte proteico. À tarde, lá pelas 5, beliscava, perdia meio que a conta, pegava uma castanha, pegava uma fruta, uma bolacha, eu lembro que ele gostava bastante de bolacha, e o jantar era igual ao almoço. E na ceia ele sentia vontade de doce. Aqui, no recordatório alimentar, os pontos de atenção que eu levantei. Então, ele não tinha estratégia intratreino durante a semana, né? Então, nos longos, ele suplementava durante o treino, mas durante a semana, que eram, querendo ou não, eram treinos longos, 2 horas, 2 horas e meia, e treinos duplos, ele não fazia nenhum tipo de suplementação durante. Ele tomava água, fazia o pré, tomava água, fazia o pós. Era isso, né? As refeições principais eram pobres em carboidrato,
né? Então, ali no almoço e no jantar, a gente vê que ele tinha 150 gramas de um tubérculo, que é pouco para o volume de treino dele, e vegetais muito pouco também, uma saladinha de nada, um legume, assim, no almoço e no jantar. Pobre em leguminosas, como eu tinha falado, né? Não apareciam, na verdade, nunca comia. Ele tinha um grande intervalo entre refeições à tarde, então aconteciam esses beliscos, meio que sem conta e sem uma carga nutricional aí que fosse ajudar ele em alguma coisa para o esporte, monotonia alimentar e a hidratação também era insuficiente, né? Ele não conseguia beber muita água, principalmente nos treinos de corrida também. Aqui, o cálculo energético que a gente fez para a dieta dele deveria, né? Isso aqui vai variar entre 3.200 e 4.000 calorias por dia nos dias de treino, depende do treino, e nos dias de descanso, 2.000 calorias. Aqui, nesse gráfico, foi o que ele relatou para a gente do que ele estava fazendo. Então, a nossa conta aqui chegou em 2.000 calorias. Ou seja, ele consumia num dia ativo o que ele deveria consumir num dia de descanso, né? Então, se a gente for juntar e quando a gente vê o que carboidrato, 50% também baixinho. Então, se a gente for juntar essa oferta pequena, essa pobre oferta de carboidrato, com calorias baixas e baixa diversidade de nutrientes, justifica ele ter essas dores musculares, esses cansaços, né? Esse paciente, então, esse relatado aqui, vocês viram, tinha proteína animal, ele não era vegano, passava longe, não tinha nem noção, nem menor interesse. O que aconteceu? Ele, depois da consulta, passamos o plano alimentar com proteína de origem animal, enfim, ele foi para a casa dele, enfim, passou um tempo e ele assistiu um documentário sobre vegetarianismo, sobre veganismo e esporte, que é o The Game Changers, ficou famoso, né, final do ano passado, meio do ano passado, e ele voltou no retorno e falou assim, poxa, assisti um documentário e gostei muito desse estilo, assim, de alimentação, e quero testar, estou a fim de testar. E a conversa que eu tive com ele foi, ok, mas a gente vai ter que mudar bastante coisa, né? Você não come nada de leguminosa, a gente vai ter que colocar. A gente vai ter que aumentar aqui o aporte de, enfim, vegetais em geral, micronutrientes. Você vai ter que se dedicar um pouco mais à sua alimentação. E ele era um paciente muito certinho, muito dedicado, ele estava super disposto e a gente, então, transformou aí a vida dele alimentar. Aqui, isso aqui é o relatado, né, um cálculo por alto que a gente fez do que ele relatou na primeira anamnese, né, no primeiro recordatório alimentar. Então, o que está em vermelho é tudo que estava abaixo do ideal. Então, a gente pode ver que a única coisa que ele consumia adequadamente era a vitamina C. Aqui eu não estou falando de macronutrientes, tá? É só micronutrientes. Então, você vê ferro, zinco, selênio, enfim, tem aqui uma grande variedade. Só a vitamina C estava suficiente. E aqui eu circulei para vocês verem a B12. Mesmo a B12, mesmo ele consumindo whey protein, ele consumindo ovos, às vezes no café da manhã, frango, peixe, carne, no almoço, no jantar, ele tinha uma B12 baixa. Então, né, lembra que eu falei lá na B12, comer carne não é sinônimo de que a B12 está boa, a gente tem sempre que investigar. Qual foi a estratégia? A gente fez essa transição para uma alimentação 100% plant-based, a gente ajustou caloria, ajustou macro e micronutrientes, ajustou estratégias de pré, intra, super importante, e pós-treino, e melhorou a hidratação desse paciente. Aqui, só para vocês terem uma ideia do cardápio, a gente colocou tubérculos, por exemplo, no pré-treino, que ele aceitou numa boa, gostou da ideia. A gente melhorou a quantidade de carboidrato, não só com tubérculos, mas aumentando a quantidade de frutas, de aveia, enfim. Ele se adaptou super bem com esse pré-treino. Aqui, intra-treino, a gente colocou tanto combinação de suplemento com combinação de alimentos, né, carboidratos diferentes aqui, e ele se adaptou bem também, né? Aqui eu peguei um dia dele, um dos treinos, então em treino longo, sem dúvida, esse intra-treino vai ser diferente. Se é bike, vai ser mais para o líquido, se é corrida, vai ser para o gel. Então, é bem personalizada a dieta dele. Eu peguei aqui um dia aqui para vocês darem uma olhada. O pós-treino, também a gente combina fruta, cereal com suplementos de proteína. No almoço, a gente colocou uma boa diversidade de verduras, legumes, tubérculos, cereais,
entrou aqui finalmente o grupo das leguminosas e uma boa porção, e ele se adaptou bem com isso. Lanche da tarde, ele tinha um lanche, a gente colocou 2 lanches fixos, sempre combinando. Lembra que eu falei, a gente precisa combinar os diferentes tipos de grupos de alimentos ao longo do dia todo. Então, né, no lanche, você vai ter uma fruta fonte de gordura, uma outra fruta mais fonte de carboidrato, vai ter o grupo dos cereais, vai ter mais proteína. Mesma coisa aqui de tarde, a gente colocou algumas receitinhas para ele se adaptou super bem. E o jantar, basicamente um repeteco ali do almoço, a gente inclui o tofu para dar uma variada, né? Um ponto importante na dieta vegana, quem decide trabalhar com plant-based, com esse tipo de atendimento, é que as pessoas cansam, né? Se a gente for pensar arroz, feijão, salada, legumes, refogados, a gente cumpre aqui o papel da alimentação, tem tudo que precisa, mas as pessoas cansam. Então, acho que o diferencial do nutricionista vegano, e é uma coisa que eu foco muito, que eu trabalho, e o feedback dos pacientes é sempre muito positivo, é dar combinações diferentes, né? Então, o que ele pode fazer com esse feijão? Só comer o feijão? Não, vamos transformar num bolinho, num hambúrguer, num muffin, enfim, numa panqueca. Então, isso ajuda a adesão da dieta, né? E a gente mandou algumas receitas, ele super foi para a cozinha, ele se dedicou, ele posta direto no Instagram, ele cozinhando lá, várias receitas, coisas que eu nem mandei e que ele pegou o espírito da coisa, combinou um com o outro aqui e fez super bem a implementação dessa dieta. E aqui uma ceia também, com base de suplemento de proteína, né? A necessidade dele é muito grande, então a gente pôs suplemento ao longo do dia, mas a gente pôs alimentos fontes de proteína também. Aqui a gente tem o gráfico que a gente tinha colocado lá, que ele estava lá com mais ou menos 2.000 calorias e com só 50% de carboidrato. Aqui a gente já conseguiu subir isso para 3.400 quase, e quase 60% de carboidrato. Né? A gente tem uma questão, às vezes, que é difícil, que eu já falei antes, e que no vegetarianismo, no veganismo também é um ponto importante, os alimentos são muito volumosos, a gente tem muita fibra, tem muita água nos alimentos, então às vezes é difícil, sim, a gente atingir o que a gente precisa, porque o paciente não dá conta de comer. Então, a gente precisa usar suplemento, mas isso é a nutrição esportiva, não só vegana, plant-based, enfim, em geral, a gente sabe que é assim que funciona. Aqui, eu trouxe para vocês a tabela da análise de micronutrientes. E olha que legal, já mudou, né? A gente ainda tem uns vermelhinhos, que eu falei lá antes, que a gente vai combinar alimento com suplemento, não tem muito jeito. Então, o que está em vermelhinho é o que ainda está baixo. A B12, obviamente, zerou, porque a gente tirou tudo de alimento, todos os alimentos de origem animal. A gente tem bastante verdinho e a gente tem alguns em amarelo que ficaram ali mais ou menos. Então, é uma grande dúvida, né? Talvez não da gente, nutricionista, mas às vezes do paciente. Pô, será que eu vou ter tudo que eu preciso comendo só vegetais, sem comer alimentos de origem animal? E isso aqui é uma das maiores provas, que sim, se a gente calcular, se a gente se dedicar, fizer direitinho, a gente consegue melhorar muito o aporte de macro e micronutrientes. Né? Vocês podem ver que eu não estou nem entrando muito na questão da proteína, porque isso é fácil. A gente consegue, com alimento, com suplemento. Lógico que a gente não chega em níveis muito altos de proteína, mas a dieta tem uma característica um pouco diferente. A gente chega no suficiente de proteína, e isso é fácil de conseguir. Então, eu não estou nem focando tanto nisso hoje, na pós, obviamente, a gente vai focar. Aqui, um comparativo. Então, lembra, ali em cima a gente tinha 2.000 calorias, foi para 3.400, com uma alimentação super diversificada e que ele conseguiu implementar, isso que é o mais importante. Aqui, eu trouxe para vocês a antropometria dele, a evolução, porque é uma questão, né? As pessoas muitas vezes acham, então, tá bom, vou comer só alimentos de origem vegetal, vou ganhar gordura, vou comer muito carboidrato, vou ganhar peso, vou perder massa, enfim. A gente vê que ele se manteve basicamente constante ao longo aí de 4 meses, mais ou menos, né? Ele passou em consulta essa semana, que não coube aqui a última avaliação, mas ele tá a mesma coisa. Então, ele vai assim, 1 quilo para cima, 1 quilo para baixo, 1% de gordura para cima, um pouquinho para baixo. Depende do volume de treino, numa fase, né, no pico de treino, ou que teve alguma prova por ali especificamente. Mas ele se manteve, ou seja, ele fez a transição sem comprometer a forma física dele, que já estava boa. Ele não chegou para a gente querendo melhorar forma física ou estética. Ele queria melhorar o cansaço, ele queria melhorar a performance, ele queria se sentir bem e treinar bem. Aqui,
mesma coisa, né? A avaliação da antropometria, mas em forma de gráfico, a gente vê que ele se mantém super estável. O feedback dele é que ele tinha, sim, com a transição, ele teve mais energia para os treinos, ele teve menos dores musculares, ele teve mais disposição e ele sentia que estava recuperando mais rápido. O foco dele, o objetivo principal, quando ele foi para a gente em agosto, era o Patagon Man, só que, por conta da pandemia, foi cancelado, assim como a maioria das provas. Daí ele mudou de objetivo, ele foi para o Leme ao Pontal. Quem não conhece, o Leme ao Pontal é uma travessia de natação, né? Então, quando a gente fala travessia de natação, normalmente é no mar, ou rio, enfim, mas essa é no mar, como o nome diz, é do Leme ao Pontal, lá no Rio de Janeiro, então ele sai do Leme e vai até o Pontal. São 35 quilômetros de natação no mar, que é muita coisa. Um total mais ou menos de 12 horas de prova. Ela não foi uma prova oficial, né? Ela foi um desafio, ou seja, ele, com o grupo dele, já vou explicar um pouco melhor, eles fizeram, só ele, sem outros atletas, essa prova com um juiz acompanhando para validar o resultado. Então, não teve aglomeração, não foi prova, aquela largada, muvuca, nada disso. Foi um desafio, que eles chamam. Foi um revezamento, então foram 3 atletas que nadaram os 35 quilômetros, então era sempre assim, um nadava 1 hora, os outros 2 descansavam, depois trocava, entrava o outro no mar e o outro no mar. Então, o atleta nadava 1 hora, descansava 2. Mais ou menos de 3 a 4 caídas no mar por atleta. E essa prova tem um ponto ainda mais para dificultar, ela é uma prova realizada normalmente durante a madrugada por causa da maré, que a maré muda muito. Então, eles normalmente largam meia-noite, 1 da manhã, enfim, e a prova acaba de manhã. Aqui é o resultado, ou seja, ele completou a prova, né? Aqui, esses 3 são os 3 que realizaram a prova, que realizaram o revezamento. Eles foram muito bem, eles tiveram alguns problemas com a maré estava bem contra, puxando bem, mas a gente, né, tirando isso, que são, enfim, pontos que a gente não controla, alimentação, suplementação, preparação para os treinos, o pós-prova dele foi excelente, ele não teve nenhuma queixa, não teve nenhuma queda de imunidade, nem durante, nem depois, completou a prova super bem e 1 semana depois voltou para os treinos. Né? A meta dele esse ano é fazer o primeiro Ironman dele, é fazer o Patagon Man, se acontecer esse ano, e ele tem algumas maratonas e travessias também no calendário. Então, é um atleta que não para, né? Então, se a gente compromete recuperação, se compromete sistema imunológico, a gente compromete o treino dele e o objetivo dele, né? E foi possível ele fazer essa transição e, mesmo assim, continuar com rendimento. Aqui sou eu e ele levou para eu ver o troféu dele. Então, a conclusão disso tudo que eu falei hoje para vocês é que, com a seleção estratégica e personalizada de alimentos, com o cumprimento das recomendações de energia, macro, micronutrientes e com suplementação adequada, a dieta vegana atende, né, facilmente as necessidades dos atletas ou, enfim, praticantes de atividade física de forma totalmente satisfatória, né? É isso que eu trouxe hoje para vocês. Eu vou abrir um pouquinho para perguntas, mas antes disso, eu queria dizer que esse é um assunto que daria para ficar falando muito mais, a gente entrar em vários desses tópicos e mergulhar aí mais a fundo, que é o que a gente vai fazer na pós, mas é sempre bom trazer pelo menos um geral, dar uma pincelada, divulgar esse tema que eu tanto gosto, acredito, enfim, eu acho sempre bom compartilhar com meus colegas nutricionistas para que eles consigam também colocar isso em prática. É um mercado que está crescendo, cada vez mais estão aparecendo mais pacientes veganos e vegetarianos, então é importante se capacitar, né? Se você gosta desse assunto, é importante se capacitar para que você tenha bons resultados assim, enfim, e consiga cada vez mais atuar nessa área de forma otimizada. Certo, gente? Eu vou abrir para pergunta, acho que eu preciso trazer o Nicastro de volta aqui. Isso. Deixa eu ver como é que eu faço. Excelente, viu? Parabéns. Aula ótima. Vai Obrigada. lá nos participantes, me acha lá e põe promover a... Participantes. Isso. Está como Nicastro, Humberto? Ou você está como Prati Ensino? Estou como
Prate Ensino. Ah, então tá. Gente, como é que eu faço? Pessoal, a gente vai começar com as perguntas. Agora já tem algumas chegando aqui. Mandem perguntas aqui pelo bate-papo, tá? Bom, podem mandar que eu vou fazer as perguntas para o Marcelo. Já estão chegando algumas. Tornar anfitrião? É isso? Anfitrião, exato. Tá. Deu certo? Boa. Deu certo. Pode continuar com a tua câmera ligada. Você está me vendo? Tô. Tá, ótimo. Muito boa a aula da Marcela. A Marcela sabe muito, né? Não é à toa que ela está aqui com a gente na queda, Obrigada. resolvendo os nossos problemas. Bom, tem algumas perguntas que já chegaram. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui no chat. Eu consigo ver? Na caixinha, mas tem no chat. Bom, tem até uma participação internacional aqui da Luz. Ó, que buena classe. Parabenizando a tua aula. Pergunta da Loiane Pereira. Qual é a medida para a correção de vitamina B12, Marcelo? Isso é individual, né? A gente pode trabalhar de forma bem geral, em torno de 1.000 microgramas, mais ou menos, mas é sempre importante a gente, né? Normalmente a gente não vai suplementar nada de micronutrientes, enfim, sem fazer um exame e ver como é que tá. Eu já peguei veganos que tinham B12 boa por um tempo, já peguei onívoros com a B12 muito baixa. Então, sem o exame de sangue fica difícil. Para a gente entender se a gente quer fazer uma dose de manutenção, uma dose de correção, mas de forma geral, em torno de 1.000, a gente consegue bons resultados. Perfeito. A Valesca te elogia, parabéns pela ótima palestra. Obrigada. A Vitória Guimarães pergunta: como acompanhamos a questão do ômega 3 para saber se o paciente está comendo o suficiente? É uma questão muito difícil. A gente tem exame genético para ver se a pessoa consegue, né, tem essa enzima para fazer a conversão, mas não é fácil de fazer, não é barato de fazer. Então, o que eu faço na minha prática clínica? Se a pessoa tem condição de suplementar, eu entro com suplemento. Se ela não tem, eu garanto que ela consuma. A gente tem algumas contas de quanto que a gente teria de ala em linhaça, chia, enfim, para garantir a quantidade de ala e daí torcer para que ela consiga converter isso em EPIM-DHA. Mas mais ou menos numa colher de sobremesa por dia de semente de linhaça ou uma colher de chá do óleo de linhaça, a gente conseguiria, teoricamente, o que a gente precisa. Daiane fala que sua aula foi muito legal. A André te dá parabéns. Obrigada. A Ilana Marques, Marcela, parabéns. Excelente aula. Gostaria de saber se para esse paciente, ela deve estar falando do estudo de caso, e para pacientes que fazem plant-based, você altera a periodicidade do monitoramento de exames laboratoriais? Eu não altero, a gente normalmente pede a cada 4, depende enfim, esse paciente que tem um volume de treino maior, a cada 4 meses, mais ou menos. Pacientes não atletas tradicionais, eu peço mais ou menos a cada 6. Mas depende, né? Essa pessoa tem um desgaste muito maior, então é importante a gente acompanhar um pouquinho mais de perto. Então, o último exame que ele fez com a gente, acho que foi em outubro, ou essa semana ele passou em consulta, eu já dei uma guia, ele já vai fazer para o final desse mês, começo do próximo, para a gente ver se está tudo certo. Né? A gente não fez o exame dele depois da transição ainda, a gente fez então na transição e vai ver agora como é que está. Loiane perguntou qual que é o valor da pós. Loiane, eu vou te pedir uma gentileza. Por favor, acesse o site do Prate Ensino, www.prateensino.com.br. Coloca lá, comprar, você vai ser direcionado para um cadastro e a coordenação vai falar com você, tá? Todos que tiverem interesse, entrem lá no site do Prate Ensino. Lembrando que a Marcela é uma das docentes da pós e tem um dia inteiro só com ela aí falando de plant-based no esporte. Andréa Lara, parabéns pela aula. Por favor, pode repetir o nome. Aí eu vou até emendar, tá, Marcela? Pode repetir o nome do documentário. E aproveitando, Marcela, você puder indicar alguns documentários para o pessoal sobre plant-based, além desse do Game Changers, né? Então, esse se chama The Game Changers, em inglês, mas tem em português, o nome é Dieta de Gladiadores. Ele está na Netflix. E esse é total focado no esporte, né? E tem alguns outros. Tem um que se chama What the Health, que é o vegetarianismo com foco na saúde.
E tem um que se chama Cowspiracy, Cow, né, C-O-W, Spiracy. E ele é voltado para o impacto ambiental das dietas, né? Então, focando na diferença do impacto ambiental da dieta vegana para a dieta onívora. Então, são os 3 principais, assim, são os mais legais. Eles pediram para escrever aqui. Quer que eu escreva ou você escreve? Coloca no chat, por favor. E aí, enquanto isso, eu vou resgatando algumas perguntas, tá? O Raoni pediu para escrever, a gente vai colocar. Gente, eu sou tão ruim. Aonde eu escrevo? Clica no bate-papo. Tá. Bate-papo, lá do lado de participantes ali. Ah, tá. Você tá... Ok, Isso. Clica nos 3 pontinhos, bate-papo. Não coloco aqui qualquer coisa. Gente, sou muito ruim. Eu coloco aqui. Tá. Game Changer, fala de novo. The Game Changers, ou Dieta dos Gladiadores, que é o mesmo, só que é o nome em português. Tem é fácil de achar. Daí tem o Cowspiracy, C-O-W-S, da Spiracy, conspiração. E What the Health. Eu não sei se Conspiracy é com Y no final, né? Pronto, coloquei os 2 aí para você. Posso até procurar aqui, mas acho que beleza. Dieta dos Gladiadores já aparece. Mais gente parabenizando pela aula também. Pessoal que tiver mais perguntas, manda aqui no bate-papo, tá? A gente tem mais um tempinho. Vamos lá. Tem 3 perguntas que chegaram na caixinha aqui, Marcela. Vamos lá. Do Flávio de Joinville. Que é o que eu estou aberta, né? Talvez. Vamos lá. O que pensar, da ideia de que muitas proteínas vegetais não são biodisponíveis às pessoas? Isso tem fundamento? Tem até certo ponto, né? A gente tem algumas formas de contornar isso. A primeira delas é simples, que é a temperatura, né? Então, se a gente cozinha as leguminosas, a gente já torna mais biodisponíveis os nutrientes que estão ali dentro. E você basicamente não consome leguminosas sem cozinhar. Esse é um ponto, né? Mas tem toda a questão de absorção também. O que acontece é que, né, vamos voltar do começo. A gente absorve aminoácidos, não a proteína. Então, por isso que é tão importante a diversidade ali da dieta plant-based, porque a gente vai ter aminoácidos em todos os alimentos. Então, se a gente tiver todos os grupos em quantidades suficientes, provavelmente a gente vai conseguir a quantidade suficiente de proteína, né? Algumas são, sim, alguns alimentos têm a proteína com menor biodisponibilidade, mas isso a gente já vê atualmente, com estudos, enfim, que não é um problema para a gente atingir o que a gente precisa de proteína. Eu acho que tem outras, deixa eu ver. Vejo vários relatos, essa? Pessoas que ficam com muita fadiga, principalmente quando começam a prática esportiva, sendo que o estado de nutrição adequado, sabe explicar o que causa tanta fadiga? Depende. Tem que ver se realmente a dieta está adequada. Às vezes a dieta... Oi? Tem milhões de possibilidades aí, né? Milhões de possibilidades. Então, às vezes a dieta como um todo está adequada, mas ali perto do treino talvez esteja faltando alguma coisa. Às vezes é questão de treinamento, que a pessoa não é treinada, ela vai ficar mais cansada até ela conseguir ter um condicionamento melhor. Às vezes é uma pessoa que, sei lá, tem uma flutuação aí de glicemia, que isso pode também, enfim, influenciar. Tem muitas possibilidades, daí é a gente investigar e testar. Eu sempre falo, a nutrição não é exatamente uma ciência exata que o que você fizer para um vai servir para todo mundo. É tentativa e erro. A gente testa uma coisa, não dá certo, a gente ajusta, daí testa a outra, e assim por diante, para entender se a questão é nutricional ou se é outra coisa também. Eu vou aproveitar e fazer um gancho já, convidando o pessoal para o Sport Web da semana que vem, às 8 horas, quinta-feira, põe na agenda, tá? Toda quinta às 8 horas, tá? Semanalmente. Vai vir a Flora falar com a gente aqui sobre intestino, saúde intestinal e desempenho esportivo. E aí vocês podem abordar com ela essa questão de fadiga, porque muitas vezes pode estar relacionada à absorção de nutrientes. E a Flora pode falar bastante para vocês sobre intestino. A Flora também é uma das professoras da pós-graduação. A Flora vai vir só com estudo de caso semana que vem, tá?
Vai ser bem legal. Vai ser bom. Pergunta da Priscila Souza. Boa noite, parabéns pela aula. Gostaria de saber o que levou você a escolher o BCA como suplemento. No intratreino, né? Ok? É isso. É que no intratreino dele tinha. Tá. Ele, como ele tem esses treinos muito longos e entre os treinos nem sempre ele se dá bem com um suplemento de proteína total, a gente acabou entrando com o BCA para tentar que não haja um déficit. A gente, né, sabe, o BCA não vai atuar exatamente na construção muscular exatamente durante aquele treino, mas ele vai ajudar de uma forma geral para que ele consiga manter o rendimento. Ni Castro, acho que sabe até muito mais que eu sobre esse tema. Se quiser dar um extra, uma ajuda. O BCA, a gente não tem... o que as pessoas esperam do BCA é uma conclusão definitiva. Funciona ou não funciona? Quanto toma e quando toma? Quando, na verdade, não é assim. É um suplemento que tem evidências variadas e aplicações diversas que a gente adequa de acordo com o contexto da pessoa. É aquela velha história, nenhum estudo comprova nada. Os estudos eles servem para responder uma pergunta. E isso funciona nessa situação, nessa pessoa? Ele respondeu uma pergunta, é isso que o estudo faz. Nós, como profissionais, o que nós temos que fazer? Pegar essas evidências e contextualizar na vida das pessoas. A forma como a gente vai fazer isso pode variar. Você pode fazer de um jeito, eu posso fazer de outro, e ambos estarmos certos. Depende muito do contexto que a gente está aplicando aquilo. Então, o que ela fez foi isso. Ela contextualizou o BCA na vida da pessoa, do atleta baseado em evidência. Ela utilizou como intratreino. Poderia ter sido de outra forma? Poderia. Então, não existe certo e errado. Existe o que você está fazendo para aquele caso e da onde você tirou aquilo. Tá? E o BCA não tem receita de bolo. Antes, durante ou depois. Não. Você pode utilizar de várias formas. Falamos sobre isso também na pós-graduação, na aula de proteína. Tá? E pensando no caso dele, que é isso, a gente dá ao longo do dia aporte de diferentes aminoácidos para a gente chegar lá no 100% no final. Então, essa foi mais uma forma de a gente dar uma complementada. Se alguém tiver mais pergunta, manda, porque a gente está chegando na última aqui agora. Pode mandar no bate-papo, pode mandar na caixinha aqui também, tá? Pergunta do Raoni. Tem bons estudos que você pode indicar sobre fonte de proteína nas leguminosas? Posso, agora de cabeça não consigo, mas a gente pode talvez, no caso, combinar algum jeito de compartilhar um conteúdo assim. O que você acha? Fazer uma seleção? Passa seu Instagram pro pessoal, Marcela. O pessoal te segue. Aí quem quiser mais material da Marcela, quiser alguma coisa específica... Deixa eu ver se eu... Ela manda um direct para ela te responde. Eu tinha colocado na minha apresentação, vamos ver se aparece. Tá lá no primeiro, eu tô voltando, vamos ver se daí deixa na tela. Aqui, no cantinho. Mal Orseman, com 2 N's no final, _ Nutri. E se alguém tiver outra pergunta, enfim, ficou alguma dúvida, pode me mandar um inbox e a gente conversa. Isso. Então, o pessoal que está assistindo a aula, aqui no cantinho direito, esquerdo da gente, né, assistindo a aula, tá o Instagram da Marcela. Manda mensagem lá para ela e sigam a Marcela, porque ela produz bastante conteúdo, né? Tem bastante coisa no Instagram dela legal lá para vocês que se interessam sobre esse assunto. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Marcela, obrigado mais uma vez por ficar aqui com a gente no final do dia. Obrigado ao pessoal que compareceu. A gente chegou a um número de 68 participantes, muito bom, né? Teve bastante gente aqui. Essa discussão não acaba aqui, ela continua na pós-graduação, né? Início a partir de março. Tem o dia inteiro lá de plant-based, uma imersão nesse assunto com a Marcela. Lembrando, quem quiser mais informações sobre a pós, o site www.prate, do jeito que está aqui no slide da Marcela aqui em cima, prateensino.com.br. Tem o Instagram também do Prate Ensino, vocês podem se conectar lá na rede social. A primeira turma começa em março, as matrículas já estão abertas, tá? Corram, pessoal, tá? Corram, porque esse ano a gente não vai ter tanto evento presencial no primeiro semestre. A maioria, para não falar todos, 100%, eu acho que 100% dos congressos já está adiado, cancelado. A gente não vai ter
Outra oportunidade de se atualizar no primeiro semestre, a não ser que seja online. Então, essa pós-graduação ela é 100% online, tá? Até lá a gente vai ter os grupos de estudo, que a gente chama de Sport Web, toda semana às 8 da noite, às quintas-feiras, mas a gente começa daqui a pouquinho após, tá? Vai ser legal. Os professores são os mais renomados do Brasil, a grade foi feita com todo o carinho do mundo para que vocês tenham conteúdo de qualidade sobre nutrição esportiva mesmo, esportiva. Formar um nutricionista esportivo. A gente sempre fala que, com a popularização da coisa, a nutrição esportiva, o conceito se perdeu um pouco. Muita gente acredita que esporte é o fato de ir para a academia e tomar whey protein, né? Isso não é esporte, isso não é nutrição esportiva. Nutricionista esportivo é aquele que sabe cuidar do atleta nos diversos momentos que ele passa. Desde o momento que ele está em crescimento de rendimento até o momento que ele se lesiona, né? E tem que devolver ele para o esporte. Portanto, o nutricionista esportivo é aquele que contextualiza junto do ortopedista, do fisioterapeuta, do treinador, do médico do esporte, principalmente, e a pós-graduação é composta por essas pessoas. Vocês vão ter aulas com médicos do esporte, com ortopedistas, com fisioterapeutas, e entender como que a gente pode auxiliar desde a reabilitação até o rendimento de um atleta. Tá muito legal, tá bom? Excelente. Obrigadão, vou deixar você... Obrigada pelo convite. Despedido pessoal aí. Foi ótimo. Obrigada, gente. Até a próxima. Então, quem quiser, pode mandar mensagem, a gente fica em contato. Espero todos vocês na pós, para aprender todo mundo junto, muito mais. Acho que é isso. Boa noite, gente. Boa noite, Nicasso. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.